Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nessa aula será abordado como apresentar o switch alerta para o usuário confirmar antes de excluir um registro no banco de dados com Laravel e React. Isto é, o que será implementado é o seguinte: eu tenho este usuário ou este registro e quero excluir. Se eu clicar sem querer no apagar, não exclui o registro. Há necessidade de confirmar. Se eu clicar em cancelar, ok. Mas se eu clicar em sim, será excluído. E é apresentado este switch alerta, um alerta mais amigável para o usuário. Sim, excluir, e após excluir o registro, apresenta também este switch alerta de sucesso, como também será apresentado quando eu conseguir fazer uma ação, por exemplo, editar corretamente no banco de dados, deve apresentar o switch alerta. É a implementação deste switch alerta que será apresentado nesta aula. Para começar, eu inicio o servidor local XAMPP. Após ter aberto, inicio o MySQL e também o Apache. O Apache não é obrigatório, mas mesmo assim eu inicio. Abro no gerenciador de arquivos, acessei o disco C, onde está instalado o XAMPP, em seguida o diretório padrão htdocs e o diretório Selk, que sempre utilizo nos tutoriais. Dentro desse diretório, coloquei o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de tutoriais, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, venho no arquivo ler e tem as recomendações. Primeiro os requisitos, em seguida como rodar o projeto baixado. Seguindo essas orientações, eu iniciei o PHP e também iniciei o Node. Agora eu posso utilizar esse endereço para testar no navegador. Se eu acessar este endereço, tem esta página inicial, venho em acessar, está aqui as credenciais, como também no arquivo de orientação. Primeiro coloco o usuário, em seguida é esta senha, e tento realizar o login. Login realizado com sucesso e atualmente quando eu tento excluir um registro é apresentado este alerta, mas eu quero apresentar o switch alerta 2. Pesquisei por switch alerta 2, em seguida abro o site, somente aumento o tamanho da página para conseguir ver a sidebar e na sidebar temos os exemplos. Tem vários exemplos. Eu desço um pouco para conferir o exemplo que eu quero. Tem esse daqui, não é esse. Esse aqui também não é. Vamos ver se é esse daqui. Exatamente, é este alerta que eu quero. Quando eu não quiser cancelar, eu clico em cancelar. Se eu quiser confirmar, simplesmente eu confirmo. Depois que excluir, apresenta este switch alerta. É exatamente isso que eu preciso. Somente antes eu preciso instalar. Botão direito, abro uma nova guia e sigo as orientações. Eu utilizo o npm. O npm é instalado junto quando você instala o Node. Conforme nos requisitos, você precisa ter o Node. Uma vez que você instala o Node, o npm, gerenciador de dependências, é instalado junto. Pego este comando, executo no terminal. Eu aqui estou com o terminal aberto, simplesmente executo mesmo. Enquanto ele instala, eu acrescento no arquivo ler só para ter a sequência de comandos. Para que serve este comando? Instalar o switch alerta para apresentar a mensagem de confirmação. E utilizo o Markdown, caso queira enviar para um servidor de versionamento. Por exemplo, GitHub, GitLab, Bitbucket, já está criado o arquivo ler. Ok, instalei a dependência, agora é só utilizar. Para utilizar, eu deixei aqui aberto, posso pegar este exemplo e substituir no nosso projeto. Se eu vier em Resource, JS, e olha a vantagem de ter criado um componente. Eu tenho o botão apagar, eu tenho no listar e também no visualizar. Ambos os botões estão chamando um componente e este componente é este.
E dentro deste componente tem o alerta implementado na aula anterior, mas agora eu não quero este alerta, eu quero o switch alerta. Simplesmente apago isso? Não, eu comento no momento porque eu preciso da rota e colo o que eu havia copiado. Eu não copiei, agora sim, vamos copiar, não é para testar, eu quero copiar. Tem a opção de copiar? Não tem, preciso copiar com o comando Ctrl+C. Não há nenhum problema. E colo neste local e faço as devidas alterações. Primeira coisa, preciso importar, coloco o cursor no final, Ctrl espaço, e o editor apresenta a opção. Se eu clicar aqui, conferir se importou, ok, importou, posso continuar. O título não será este, eu altero para o português, tem certeza, estou fazendo a pergunta para o usuário, e no lugar deste texto, o texto é o seguinte, esse título é este daqui. Depois eu tenho o texto é este. Depois do texto eu tenho o ícone é este. Você também pode alterar o ícone pesquisando na documentação do Switch Alerta. E a frase vai ser a seguinte, eu quero indicar que você não poderá fazer o que? É reverter esta ação. Porque se o usuário confirmar, ele não tem a opção de voltar. Permanece este ícone, apresente o botão cancelar, a cor não será essa daqui, será o 3B82F6, o vermelho também não será este, a cor do botão será EF4444 e depois cancelar, não quero que ele apresente esta frase. Aqui não é o cancelar, aqui é o sim. Sim, em seguida excluir. Esse texto é apresentado no botão. E no cancelar também quero acrescentar. Coloco cancelar, o editor nos auxilia. Sim, está aqui, cancelar. E o cancelar recebe a seguinte frase. Neste caso é só uma palavra, a palavra cancelar. Conferir como está ficando. Se eu clicar em apagar, já temos o alerta. Tem certeza? Você não poderá reverter esta ação. Se eu cancelar, não ocorre nada. Mas se eu clicar em sim, ele deve fazer alguma coisa. Neste if, se o usuário confirmar, ele deve chamar este método e depois a rota. Só copio isso. Isso é dentro do if. E depois deste if, eu acrescento aqui internamente, vírgula, abro chave e dentro desta chave eu verifico. Se retornar sucesso, success, então ele deve apresentar o seguinte, ele deve apresentar o sucesso, mas aqui é uma função, seguindo o padrão ArrowFunction, e esta função retorna isso, o sucesso. Recorto e acrescento neste local. Mas quando houver algum erro, vírgula, erro, deve apresentar o seguinte. Também crio uma função, seguindo o padrão ArrowFunction, e dentro desta função logo eu altero o texto. O título, excluído, indicando que conseguiu realizar a ação com sucesso, e o texto vai ser o seguinte, registro foi, altero o texto, que será apresentado para o usuário, neste caso é o excluído com sucesso, ponto de exclamação, o ícone é o sucesso, e aqui na parte inferior apresenta a palavra erro, depois tem um título também, ou um texto, ocorreu um erro, ao tentar excluir o registro, e por último tem o ícone de erro. Erro em inglês, R no final. Posso finalizar com ponto e vírgula, conferir se há alguma coisa que precise ser alterado, isso aqui eu não preciso mais, o botão permanece o mesmo, não há necessidade de alterar nada.
clico em cancelar, funcionou, dou um Ctrl F5 para ter certeza que recarregou, clico em apagar, cancelar. Se eu clicar em sim e excluir, excluído com sucesso, beleza, apresentou. No entanto, apresentou aqui a mensagem na parte inferior. Esta mensagem eu não quero mais. Posso retirar ela. Eu venho em app, http, controllers, user controller, eu tenho a apagar. Não preciso mais desta mensagem de sucesso. Eu já retiro. Tento apagar, mas não por este botão, e sim do visualizar. Clico em apagar, cancelar, ok. Aqui está invertido a cor. Eu faço o seguinte, porque o cancelar ele está da cor azul. Então eu coloco confirmar o vermelho e o cancelar vai ser o azul. Vamos ver se fica melhor desta forma. Se eu clicar em apagar, agora sim, sim, excluir, tem um risco maior, por isso está da cor vermelha, e o cancelar não possui risco, porque eu simplesmente cancelo. Se eu clicar em sim, excluir, excluído, redirecionou para a página listar, e eu implementei em um único local, somente neste componente, e posso reutilizar em outros locais. Inclusive, não somente aqui no excluir usuário. Caso eu precise excluir algum outro registro, eu envio o ID e depois a rota que deve ser utilizada. A rota que está dentro do arquivo. Se eu vier em Routes Web, eu tenho as rotas e o excluir é essa daqui. Se você conferir no botão que tem no listar, é o mesmo, só eu não abri, eu abro visualizar, que é mais fácil. Eu tenho a apagar. Aqui está indicando o ID e também a rota, a mesma rota que eu apresentei no arquivo ler. Mas temos o seguinte ainda. Se eu vier aqui no editar, clico em salvar, apresenta este alerta. Eu não quero este alerta. Eu também quero o switch alerta. E aqui será um switch alerta simples. Cancelar, retornar na parte superior, pegar este como exemplo. Exatamente este ícone simples que eu quero. Posso pegar simplesmente este alerta e ao invés de ser confirme, eu venho em alerta, alerta mensagem. Ao invés de apresentar este, eu quero que ele faça o seguinte. Eu comento isso daqui, porque se houver necessidade, já está presente no nosso projeto. Utilizo o Use Effect, somente preciso acrescentar. Se eu der um Enter, ele acrescentou aqui na parte superior. Não será utilizado o React, posso retirar. E o Use Effect recebe como parâmetro uma função de callback, uma função seguindo o padrão arrow function, e dentro desta função eu verifico se a mensagem for ressuccess, for de sucesso, acessa este if e deve imprimir este alerta. Agora, se a mensagem, posso pegar isso daqui, se for uma mensagem de erro, ele deve acessar este if. E sempre quando for alterado o texto da mensagem que vem como parâmetro, está aqui. Se for alterado ou se a mensagem de sucesso for alterada ou a mensagem de erro, ele deve executar este Use Effect. Só falta agora alterar as mensagens. Não será este título. Eu coloco aqui que houve um sucesso, coloco o ponto de exclamação e aqui abaixo será houve um erro, não conseguiu excluir. O texto que deve ser apresentado, o texto é esse daqui. Então, simplesmente copio a mensagem de sucesso e também a mensagem de erro. Substituo neste local. Não será este ícone, aqui é o ícone de sucesso e aqui é o ícone de erro. Você pode conferir na documentação do Switch Alerta os ícones. Continuando, eu também quero o
botão seja alterado. Então, neste caso, vai ser o confirme. Ele não apresentou ainda o que eu quero. Continuo digitando até apresentar. Confirme. É o botão. Agora, confirme alguma coisa. Ah, sim, eu coloquei sem a letra N. Ctrl espaço, mas mesmo assim ainda não está apresentando. Bora digitar novamente. Confirme. Vai ser o botão. Eu quero a cor do botão. É sucesso, então vai ser o verde. Hashtag 22C55E. Acho que eu deixo esta cor ao menos no momento. Pego este confirme e acrescento na parte do erro. E no erro vai ser o vermelho. E F4444. Preciso acrescentar o return somente antes. Um comentário para auxiliar, exibe o alerta com switch alerta se houver a mensagem e preciso acrescentar o return. Isso aqui eu não preciso mais, retiro e esse return Ctrl 2 pontos para retirar o comentário. E quando for vazio, não existir a mensagem, eu simplesmente retorno nulo, indicando que não deve apresentar nenhuma mensagem. Isto é, não é necessário renderizar nada no DOM. Vamos ver, Ctrl F5, agora eu tento editar um usuário, se eu clicar em salvar, eu tenho um erro. Bora ver, inspecionar, venho em console e na parte superior, referência, eu não acrescentei, eu não importei aqui na parte superior o switch alerta. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço, clico aqui para importar. Agora sim, está correto. Fechar, não preciso mais do console, Ctrl F5, clico em editar, eu acessei o apagar, não era. Clico em salvar, sucesso, conseguiu editar corretamente. Venho e quero cadastrar um novo registro, vai ser o César, o e-mail César7, em seguida a senha padrão que eu utilizo de 1 até 6 e a letra A e hashtag, somente aqui. Vamos ver se eu coloquei a senha correta no confirmar. Sucesso, usuário cadastrado com sucesso. Agora ficou melhor. Eu alterei também em um único local, só neste componente, e sempre quando houver necessidade de apresentar a mensagem de sucesso ou erro, eu utilizo este componente. Ah, eu quero testar também o erro. Para testar, faço o seguinte, aqui no editar, eu só coloco erro, mesmo que tenha editado com sucesso, ele deve apresentar a mensagem como erro. É no editar, edito este usuário. Erro, usuário editado com sucesso, porque é esta mensagem. Mas o importante é que o switch alerta é referente ao erro. Dou um Ctrl Z para retornar para o sucesso. Se eu editar, agora também está correto. Sucesso, usuário editado com sucesso. O objetivo desta aula era apresentar como utilizar o switch alerta para o usuário confirmar se realmente pretende excluir. Lembro, alguns minutos atrás, ao invés de eu clicar no botão editar, eu cliquei no botão apagar. Imagine se não tivesse esse switch alerta, já iria excluir o registro. Por isso é importante este switch alerta. É claro, pode ser o alerta básico que implementamos na aula anterior, mas este switch alerta é mais amigável. Se eu clicar em cancelar, ok, vermelho possui um risco maior, sim, excluir. Qual registro que eu quero excluir? É esse daqui, exatamente, sim, excluir. Excluiu, atualizou a lista, agora excluir este registro. No entanto, pelo visualizar, apagar, cancela funciona, sim, excluir, excluído o registro com sucesso. Apresentado como acrescentar o switch alerta em um projeto criado com Laravel e React. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.